navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Vem, Divino Espírito Santo de Deus, vem tomar posse de todos nós. No dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. E desceu o Divino Espírito Santo. Jesus, ressuscitado, glorioso, derramou o Espírito Santo. E sabe por quê? Porque Maria estava ali. Maria estava exortando todas as pessoas para ter uma abertura a Deus. Maria, minha mãe. Maria me ensina muitas coisas. Maria me ensina a uma abertura total e completa ao Divino Espírito Santo de Deus. Eu fico imaginando Jesus ressuscitado, glorioso, de uma maneira misteriosa, Jesus estando lá. Ele prometeu que todos seriam batizados no Espírito Santo. Eu fico imaginando Maria, querida mãe, que levantou e começou a pregar. E ela falou daquilo que aconteceu com ela quando era jovem. O anjo apareceu. O anjo disse: ave cheia de graça, o Senhor está contigo. E o anjo disse que você, Maria, vai ser a mãe do Redentor e a mãe de Deus. E ela perguntou: mas como que vai ser isto? E o anjo disse: o Espírito Santo de Deus vai descer sobre você. A força do Altíssimo vai tomar conta de você. E Maria disse: sim, eis a serva do Senhor. E ela concebeu do Divino Espírito Santo. Maria, mãe de Jesus. Maria partilhou tudo o que aconteceu com ela. A gravidez de uma virgem. Porque o Espírito Santo desceu sobre ela. Eu fico imaginando e dizendo que lá no cenáculo, para aqueles homens tristes, porque Judas traiu, porque eles fugiram da cruz, Maria exortava aquelas pessoas para entrar na adoração. A nossa querida mãe sempre era adoradora, adorando em espírito e em verdade. O que aconteceu na Anunciação foi um verdadeiro Pentecostes. Aconteceu com nossa querida mãe Maria. Ela ficou cheia do Divino Espírito Santo. Ela recebeu o dom do alto. Ela recebeu todos os dons do Espírito Santo. Eu fico imaginando Maria, escutando a voz de Deus.
ela se preocupava o que ela ia fazer com José. Ela era noiva de José e ela grávida. O que aconteceria com José? Mas ela confiou, ela acreditou na divina providência que Deus vai cuidar de tudo. Então, lá no cenáculo, Maria estava contando sua história e testemunhando das maravilhas que Deus fez. Maria, lá no cenáculo, falou sobre a visitação, como o Divino Espírito Santo orientou-a para fazer visita a Isabel, e como Isabel confirmava as coisas. Quem sou eu para receber a mãe do meu Senhor? Quem sou eu? Maria fez aquela oração mais inspirada, magnífica. Eu fico imaginando Maria também no cenáculo, recitando aquela oração. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque Deus olhou para mim, sua pobre serva. Maria, lá no cenáculo, exortava as pessoas para acreditar em Deus. Maria voltou, depois do nascimento de João Batista, e algo maravilhoso aconteceu com José. O anjo apareceu a José e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, porque o que nela foi concebido vem do Divino Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Maria disse lá no cenáculo que tudo isto foi uma confirmação. É Deus que está agindo de uma maneira maravilhosa. O anjo disse: tudo isto acontecerá para que se cumprisse o que o Senhor falou ao profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emmanuel, que significa Deus conosco. Maria disse: é a mão de Deus. Elas estavam no cenáculo, é a mão de Deus. O anjo disse que uma virgem conceberá e dará à luz um filho que vai se chamar Emmanuel, que é Deus conosco. Maria falou no cenáculo, quando estavam esperando o Espírito Santo: é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus conosco. Maria estava falando no cenáculo, dizendo: esta promessa é para todos vocês. É possível que desça o Espírito Santo e vai nascer a igreja. Vai nascer o corpo maravilhoso de Cristo, que é a igreja. Maria acreditou. Maria pregava com sabedoria, porque o Espírito do Senhor estava sobre ela, porque ela era ungida com o Espírito Santo. Maria, mensageira de Deus, falando do seu Filho ressuscitado, seu Filho glorioso, que prometeu que todos vocês serão batizados no Espírito Santo. Podemos dizer que Maria é nossa mãe, é mãe da igreja. E Maria também falou sobre aquilo que aconteceu quando estava embaixo da cruz. Ela falou lá no cenáculo que Jesus viu sua mãe perto dela, o discípulo João, que ele amava, e Jesus disse à sua mãe: mulher, eis aí a teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe.
E desta hora em diante o discípulo a levou para sua casa. Maria pregou lá no cenáculo que ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Que ela foi escolhida também para ser a mãe do corpo místico da igreja. Então, a mãe foi instrumento para nascer a igreja. Então, podemos imaginar lá no cenáculo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, Deus agiu. Por quê? Maria exortou todos aqueles apóstolos, aquelas mulheres, 120 pessoas que estavam lá, de se entregar a Deus. Maria tinha dito, como jovem, eis aqui a serva do Senhor. E ela exortou todo mundo, todas as pessoas, de levantar os braços, de se entregar a Deus, de consagrar-se a Deus. Então podemos dizer que Maria é nossa mãe, porque é mãe de nosso irmão Jesus, não é? Ela trouxe para nós a salvação, ela foi instrumento do corpo dele, mas também ela é nossa mãe, porque ela acreditou que a plenitude do Espírito Santo viria. Ela acreditou que um corpo maravilhoso seria formado. E aconteceu. Aconteceu o nascimento da nossa igreja no dia de Pentecostes. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e todas aquelas pessoas ficaram cheias do divino Espírito Santo de Deus. E começaram a rezar em línguas. Maria, mulher carismática, mulher cheia do Espírito Santo, uma verdadeira adoradora. E ela exortou as pessoas de levantar seus braços, de fechar seus olhos, de adorar Deus do mais profundo do teu ser. E podemos imaginar, por causa da pregação de nossa querida mãe, 120 pessoas como verdadeiros adoradores. E o divino Espírito Santo foi derramado sobre todos eles. Jesus batizava, mergulhava todas aquelas pessoas no divino Espírito Santo de Deus. Podemos escutar a palavra de Deus. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram totalmente cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Por quê? Por causa da nossa mãe. Por causa de Maria. Maria, mãe de Jesus, Maria, mãe da igreja. Então é muito importante que todos nós recebemos as graças de participar da igreja. Maria é mãe da igreja. A igreja fundada por Jesus Cristo. É algo que Jesus Cristo fez. Derramou o Espírito Santo. É algo que Jesus quer fazer ainda hoje em dia. Eu acredito que nossa querida mãe Maria está intercedendo por nós, para que todos nós sejamos totalmente abertos a toda a graça, a toda a bênção que vem do Divino Espírito Santo.
ficaram totalmente cheios do Espírito Santo e começaram a louvar e adorar e bendizer Deus. A partir disto, desse derramamento do Espírito Santo, começaram a louvar e agradecer Deus, começaram a escutar a voz de Deus. E a partir disto, os apóstolos receberam o dom da sabedoria, a graça de saber a vontade de Deus. E a nossa mãe nos ensina muitas coisas. Ela que pregava com sabedoria, ela que escutava a voz de Deus. E os apóstolos também receberam o dom da profecia, da sabedoria, da ciência, de conhecimento. As inspirações do Espírito Santo vieram para aqueles 120 pessoas por causa da exortação da nossa querida mãe Maria. A partir do Pentecostes, a nossa igreja perdeu o medo. Perdeu o medo de ser crucificado, de sofrer, e começaram a pregar. Pedro que negou Jesus, Pedro que fugiu da cruz, levantou-se, começou a pregar, e a unção era tão forte em Pedro, tão forte, que 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Eu fico imaginando Maria dizendo para Jesus: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque você, Jesus, é fiel. Jesus, o Pai, derramou sobre mim o Espírito Santo e eu concebi do Espírito Santo. Obrigado, Pai, pela inspiração do seu Filho, que prometeu a plenitude do Espírito Santo. Obrigado pela maravilha que aconteceu quando nasceu nossa querida igreja lá no cenáculo. E quando os apóstolos tiveram a coragem de sair e de pregar a palavra de Deus, a fé daquele povo cresceu. Maria tinha falado o que aconteceu com ela lá na Anunciação, que o anjo disse: para Deus nada é impossível. E os apóstolos acreditaram que era possível uma vida nova e uma vida na abundância para todos os apóstolos. Eles acreditaram. Eles acreditaram tanto que começaram a impor as mãos e as pessoas ficavam curadas. Sabe por quê? Porque aconteceu a igreja. Porque os apóstolos, as mulheres, todos eles eram membros de Cristo. E a força e a energia de Jesus Cristo estava neles. Jesus morava neles. E eles e Jesus começaram a impor as mãos e curas e milagres começaram a acontecer. Uma vida nova. Quando todas aquelas pessoas nasceram de novo, por quê? Pela intercessão, pela pregação, pelas orações da nossa querida mãe Maria. Maria cheia de graça, Maria cheia do Espírito Santo, Maria com todos os dons do divino Espírito Santo. Foi ela, instrumento de Deus, para nascer a nossa querida igreja. Nós temos mãe. Nós temos a mãe humana, mas nós temos uma mãe. E esta mãe foi instrumento de Deus para nós nascer espiritualmente. Para nós sermos profundamente abençoados. Nós temos uma mãe que é modelo para nós,
Maria Santíssima. E podemos imaginar nossa querida mãe ao lado direito de Deus Pai, orando por todos nós. Temos que lembrar que Jesus Cristo, quando estava na cruz, disse para João: João, eis aí a tua mãe. Mas está dizendo também para cada um de nós, chama você pelo nome e diz: eis aí a sua mãe, Maria, Maria Santíssima, que está intercedendo por você. Maria, verdadeira adoradora. Maria, discípulo de Jesus. Maria, aluna do seu filho Jesus. Maria, membro do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa totalmente privilegiada, concebida sem pecado e a mãe de cada um de nós. Então, como é importante clamar e pedir: ó Maria, querida mãe, interceda por mim. Eu não quero desviar do caminho. Mãe, por favor, interceda por todos nós. Obrigado, Maria, pelo seu coração imaculado. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso coração. Mãe, você conhece muito bem seu filho. Mãe, você está junto com seu filho lá no céu. Mãe, Maria, interceda por todos nós. Hoje é o Dia das Mães. E lembramos das nossas mães humanas que são vivas, falecidas. E louvamos e agradecemos a Deus pelo sacrifício que nossas mães tiveram. De uma gravidez de 9 meses, e quanto desconforto que foi isto. E como é que nós conseguimos chegar a uma vida adulta por causa de nossas mães humanas? Oramos, pedimos pelas nossas mães humanas, mas também vamos lembrar da nossa querida mãe, Maria, mãe da igreja, interceda por todos nós. Vale a pena pensar naquilo que aconteceu no cenáculo. E por que aconteceu? Podemos lembrar que os apóstolos estavam abalados. Estavam com raiva dos judeus que mataram seu mestre. Estavam com ressentimento pela traição de Judas Iscariotes. Estavam com o problema de autocondenação. Não se perdoavam de ter fugido da cruz. Mas Maria é mãe. Maria, mãe de Jesus, foi aquela serva, aquele instrumento maravilhoso para nascer a nossa querida igreja. Muito, muito obrigado. Muito, muito obrigado. Meu Senhor e meu Deus. Vamos terminar rezando a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos cantar. Quero dizer meu sim, como tu, Maria, como tu, um dia como tu.
amar Jesus como tu, Maria como tu, um dia como tu, Maria, quero adorar Jesus como tu, Maria como tu, um dia como tu, Maria. Que serva maravilhosa, Maria, nossa querida mãe. Instrumento de Deus para formar o corpo físico de Jesus. Mas pense bem, como ela foi um grande instrumento junto com os apóstolos para formar o corpo místico, a igreja. Obrigado, mãe. Muito obrigado, querida mãe. Muito obrigado pela beleza da igreja. Obrigado, mãe, porque a senhora mãe, Maria, tem um papel muito importante, mas muito importante na igreja. Orienta, Senhor. Orienta, pela intercessão de Maria, o Papa Francisco, todos os bispos sacerdotes, religiosos, Jesus, pela intercessão de Maria, oriente todas as famílias. Mãe da Sagrada Família, leve muitas famílias a se consagraram. Obrigado, Senhor. Como tu, um dia como tu, Maria, quero adorar Jesus como tu,